É, e como que é a sociologia no Enem, a filosofia? Fala um pouquinho do Enem, vestibular, né? Como assim? Como que as Como essa ciência. provas, né? Como a estrutura das provas, falando um pouquinho do Enem, do vestibular, que é muito cobrado, Sim. essa área do conhecimento, né? As ciências humanas e suas tecnologias. Fala um pouquinho, Juliano. Nos últimos anos, o que eu tenho percebido pelas provas do Enem, sobretudo, é que essas duas ciências, sobretudo a sociologia, aparece interconectada com outras áreas do conhecimento. Então, na sociologia, nós não temos conhecimentos específicos. O Enem costuma trabalhar muito com questões da sociologia do trabalho, da antropologia cultural. Então, o Enem ele trabalha com questões abertas dessa área. Então, ela sempre conversa com outras disciplinas, com história, com geografia. Já vi um debate aí de sociologia com matemática. Então, uma construção enunciativa, ela acaba fazendo um apelo matemático. Né? Não que as respostas ou as alternativas sejam matemáticas, mas o apelo à matemática, a conversa com a matemática é permanente. Contextualização. Né? Ela contextualiza, ela trabalha... Eu nem é muito disso, né? Essa contextualização das disciplinas, né? Então a sociologia no Enem ela não tem um direcionamento mais teórico. É um direcionamento de fato apelando para o conhecimento social. Estabelecendo uma análise da sociedade como um todo. Então as questões são muito interpretativas. É fácil de você acertar as questões quando você tem uma boa leitura do enunciado e já vai ali dentro do enunciado captando as informações fundamentais. A filosofia é uma ciência que já exige um conhecimento técnico, exige um conhecimento teórico, um conhecimento do processo de pensamento do autor. Numa das versões do Enem, em 2019, salvo engano, nós tivemos uma questão do Kant de um grau de dificuldade muito elevado, né? Onde apareceram propostas do Kant que o aluno tinha que conhecer as duas dimensões, a dimensão ética e a dimensão epistêmica, a dimensão do conhecimento. E muitos alunos não conseguiram resolver essa questão. Né? Então, a filosofia no Enem ela vem carregada de teorias, de ideias. Não dá para você partir do mesmo princípio da interpretação da sociologia. Verdade. Aí, como eu já disse, é muita questão interpretativa, contextualizada e exige muito, né? A gente percebe nas edições do Enem, eu sempre comento isso com os alunos, sobretudo na área de ciências humanas, são questões contextualizadas. Exatamente. Às vezes até o aluno percebe, professor, não caiu história. Não, mas caiu ali contextualizada e a gente percebe, igual isso que você está falando, é muito contextualização. É muita intertextualidade também, né? Com conversas com outras disciplinas, né? Até que, igual você falou, até com as atas, né? Às vezes tem essa... Nós vivemos um tempo de desfragmentação das áreas, né? Nós fomos formados numa escola fragmentada, né? Que cada disciplina tinha o seu objeto, a sua análise específica, e ela não conversava de forma alguma com nenhuma outra. Eu já tive alunos que me perguntavam, por exemplo, se a modernidade na história é a mesma da filosofia. Né? Então ele vem carregado dessa visão fragmentada. Os projetos educacionais nos últimos tempos têm tentado desfragmentar descompactuar aquilo que estava compactuado antes. Né? Então, o que eu acho interessante é esse diálogo permanente. Né? O diálogo entre as áreas do conhecimento. Na verdade, está tudo envolvido ali. Né? Hoje o aluno consegue perceber que existe história na filosofia e existe filosofia na história. É verdade. Né? Então, se ele não tiver uma base histórica, ele não consegue entender a base do pensamento, porque o pensador ele faz parte de um contexto histórico. A parte da literatura, exatamente. Entre a língua portuguesa. E a literatura não é exclusivamente da língua portuguesa. Né? Qualquer escritor é um literata. Né? Então, a gente tem muita de filosofia também. Nós utilizamos muito mal o termo literatura. Né? Literatura como se nós nos referíssemos apenas à língua portuguesa, aos autores clássicos da literatura brasileira, da literatura nacional, da literatura estrangeira, mas não. Platão foi um grande literata, Aristóteles foi um grande literata, os medievais, enfim. Então, a palavra literatura é muito mal utilizada, infelizmente. Né? Ela é aplicada apenas a esse contexto estrito da língua portuguesa. Né? E nessas últimas edições, né, a gente percebe que é bastante assim, né? Tá mais ampliado. Tá mais abrangente. As disciplinas estão conversando entre si. E o aluno que não estiver preparado para essa realidade, ele não consegue se sair bem nessas provas. Né? Então, é preciso prepará-los para isso, frequentemente. Eu acho que foi em 2018, você falou de uma edição do Enem. Eu acho que foi em 2018 que caiu uma questão da imigração, história da imigração, né? Por conta de uma palavra ali,
Muitos candidatos erraram por causa de uma única palavra, por causa do vocabulário. O vocabulário também conta muito, né? O grau de exigência técnica nas provas, tanto do Enem quanto de vestibulares, é muito maior. O grau de intelectualidade cobrado do aluno que pretende cursar o ensino superior é muito maior. Hoje você tem uma concorrência muito maior. Se antes os cursos aí de medicina, de engenharia, né, eram cursos muito concorridos, hoje você tem praticamente o triplo de pessoas concorrendo para uma vaga, né? Então, o grau de dificuldade das provas cada vez é maior, né? E, igual você está falando, cada vez mais exigência do aluno interpretar, não só interpretar, mas fazer essa interdisciplinaridade que tem muito. Nas últimas edições do Enem, a gente percebe essa conversa, as disciplinas, de repente, igual você falou, antes era só exatas. Humanas. Agora não. Há essa integração aí. E o aluno tem que estar preparado, né, para encarar essas... Ele tem que estar preparado intelectualmente, espiritualmente, né? Quando eu me refiro ao espírito, tem que estar preparado a mente, né? Verdade. A mente aberta, né? Uma mente em que ele não esteja ali tomado pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança, mas que ele tenha todo o repertório intelectual dele ali pronto para ele ler uma questão e já dentro da proposta enunciativa conseguir formulando as principais ideias dentro da sua mente para que aquela questão, para que com base no comando da questão ele não tenha dificuldade para selecionar aquelas que são ou excluir aquelas que são fora do contexto, né? Beleza, muito bom esse papo aqui com o professor Juliano, que aceitou o convite, a gente bater esse papo aí. E nós vamos trazer mais convidados aí. Com certeza. Vamos trazer mais professores de várias áreas do conhecimento, exatas, humanas, alunos também, né, vão participar aí com o tempo. E isso aí. Professor Juliano, presente aqui com a gente. E questão do vestibular, assim, né? Nós falamos do Enem. E do vestibular, como que é, Juliano? A sociologia, filosofia específica no vestibular. Tem alguma particularidade em relação ao Enem?